Então, mais uma pergunta aqui que apareceu, que, essa é bem filosófica. A matemática já existia ou ela foi criada? Essa Eu é bem acho que filosófica. olha, já que ela é filosófica, pegando um pouquinho de Platão, umas paradas assim, eu diria que ela foi inventada. Porque, tipo assim, é como se ela fosse algo perfeito, assim. Tipo, ela tá no mundo das ideias e o mundo real é totalmente diferente, assim. Por exemplo, é, tá certo que a gente consegue modelar muitas coisas usando as fórmulas matemáticas, só que dependendo da situação, elas acabam ficando cada vez mais complexas. Por exemplo, o clima, né? Que é uma coisa que tem a ver com a teoria do caos, né? Tipo, uma mínima mudança em qualquer condição inicial já é o suficiente para causar uma diferença gigante lá na frente. E talvez a gente consiga encontrar algum modelo matemático que consiga prever isso, mas se a gente encontrar, ele vai ser algo muito complexo. Tipo assim, ele vai depender de muitas variáveis, ele vai. Simplificando, você acha, simplificando, você acha meio que a matemática ela foi inventada, no caso, para tentar simplificar coisas mais complexas ou também explicar em outra linguagem coisas mais simples? Sim, porque a matemática ela é uma linguagem, né? Então, tipo, eu acho que a gente está observando o mundo e escrevendo o que a gente está observando de forma matemática. Eu diria que isso é a matemática. Da nossa maneira. Legal. Eu acho assim, por exemplo, tem coisas na matemática que possivelmente são da natureza, que é a lógica. Eu acho que a lógica faz parte da natureza. Mas a matemática em si, talvez, é algo que a gente inventou. Legal. Deixa eu colocar aqui, já vou até montar meu celular. Vamos ver. Como foram, uma pergunta aqui que mandaram, acho que foi na mentoria essa aqui. Como foram seus estudos mudando água para o vinho, né? Como foram seus estudos para passar na prova da USP? Eu fiz os vestibulares da FUVEST, Unicamp, do Enem e da Unesp. Aí, deles eu foquei meus estudos na FUVEST e, como eu disse, no meu ensino médio ele foi bem forte em questão de estudos para vestibular, mas não foi só com aula, prestando atenção em aula, né? Isso foi essencial, mas foi muito de fazer muito vestibular. No meu ensino médio, no primeiro e segundo ano, todas as provas, aliás, terceiro ano também, todas as provas, elas tinham, tipo, provas avaliativas, né? Elas tinham questões de vestibular, ou pelo menos um pouco de nível de vestibular. No terceiro ano, a gente tinha bastante. No segundo ano, a gente começou a ter bastante simulados. No terceiro ano, eu acho que era só simulados de vestibular. Então, a gente ficava numa sala, aplicava uma prova de 90 questões e tinha umas 3, 4 horas para resolver, uma coisa assim. Aí, isso ajudou muito, porque no dia do vestibular já era algo familiar. E também a gente tinha a noção de como eram as questões, no sentido, tipo assim, o que eles geralmente cobram. E fora que as aulas que a gente teve, a gente tinha uma bagagem, né, para conseguir responder as questões do vestibular, ter um entendimento, e não só, tipo, às vezes vai ter alguma questão que você não sabe no vestibular, mas o importante é saber técnicas de como resolver, porque às vezes você não vai conseguir acertar por saber, talvez seja por, tipo, conseguir entender bem o enunciado e, às vezes, até por chute, né? Tipo assim, você tem uma técnica de chute interessante, tipo assim, eu sei que a B e a C não pode ser. Aí você fica entre 3 questões. Já é bem melhor. Mas é que você não tá mais preparado em si para a prova do que o conhecimento em si, né? Porque a gente percebe que esse conhecimento do ensino médio não é geralmente o que a gente vai usar, né? Que é uma das perguntas, depois a gente faz. Que é a diferença do conhecimento da universidade, de física, no caso, do ensino médio. Mas você disse que é mais importante estar preparado para a prova, né? Sim, até porque muita gente chega no vestibular, fica nervoso e dá branco. Então, tipo, é muito importante estar preparado, tipo, psicologicamente, emocionalmente. Isso é importante também. O estudo, o mais importante disso da preparação é a preparação diretamente para a prova, né? Junto com conhecimento. Tem gente que acaba deixando para lá, né? Só estuda por estudar e acha que não vai passar, acaba...
pode até passar, mas é mais complicado. Tem mais dificuldade.